Júlio despertou imediatamente, como se um interruptor invisível tivesse sido acionado, trazendo-o de volta à consciência. Como seu corpo ainda não respondia, ele abriu os olhos levemente e percebeu que estava em um quarto, cuja brancura o fez fechá-los novamente. Senhor, onde estou e por que meu corpo está tão fraco e sem forças? Como cheguei aqui? Murmurou ele. A resposta à sua pergunta veio na forma de um leve som de vários sensores e dispositivos a alguns metros de distância da cama. Júlio concentrou-se novamente e notou que estava em um quarto de hospital, mas como ele havia chegado ali e o que exatamente havia acontecido? A luz ofuscante acima dele dificultava sua concentração, e um zumbido nos ouvidos fazia parecer que um alarme estava soando em sua mente. Sua consciência foi imediatamente invadida por uma dor intensa, fazendo-o gemer suavemente. De repente, Júlio sentiu uma sede intensa, mas não havia ninguém para lhe oferecer água naquele momento, e não havia água ao seu alcance. Não havia dúvida de que aquele era realmente um quarto de hospital, mas por que havia tantos equipamentos ali? Júlio nunca tinha estado em tais instalações médicas antes, então não tinha referência para comparar. Fios de soro e vários sensores estavam conectados às suas mãos, e seu corpo parecia completamente sem peso. Ele não tinha força suficiente para abrir completamente os olhos, então só conseguia vislumbrar o mundo por pequenas fendas. No início, os sons pareciam tão abafados e distantes que Júlio duvidou que pudesse ouvir algo, mas então uma voz muito familiar soou por perto, fazendo seu coração bater mais rápido de excitação. Era a voz de sua esposa, Gilda. Sim, não havia dúvida, a mesma entonação e um leve arrasto na pronúncia de algumas frases a denunciavam completamente. Júlio subitamente se tensionou, tentando sinalizar Gilda de alguma forma, quando ouviu o som da porta se abrindo. O empresário se preparou, esperando ouvir qualquer coisa, menos aquilo. Doutora Moura, olá. Por favor, me diga como está meu marido? Ele vai ficar nesse estado vegetativo por muito tempo e sofrer? Talvez valha a pena tomar medidas mais drásticas, Gilda perguntou, acrescentando um tom mais lamurioso à sua voz. Houve uma pausa tensa na sala por um momento, e então o médico respondeu, vou te dar um conselho, não provoque o destino, espere pelo melhor. Seu marido tem poucas chances, mas você não pode desistir. E também aconselho você a passar menos tempo perto dele para evitar a possibilidade de infectá-lo com qualquer coisa. Em caso de qualquer progresso no tratamento, você será informada imediatamente, mas, por enquanto, insisto que você saia do quarto. Ok, claro, você tem razão, me perdoe, eu entendo tudo, Gilda disse em uma voz melosa, e logo depois Júlio ouviu passos se afastando e o som de uma porta se fechando, do que concluiu que a médica tinha saído, enquanto Gilda permanecia ao lado de sua cama, perdida em seus próprios pensamentos. De repente, o empresário percebeu claramente o trinado melódico de um toque de telefone na unidade de terapia intensiva. Soava tão antinatural que o fez duvidar da realidade de tudo o que estava acontecendo. Ele nunca gostou de bisbilhotar e considerava isso um ato vergonhoso e indigno para alguém de seu status. Afinal, ele era o proprietário de um dos melhores restaurantes da cidade. Se Júlio estivesse saudável agora, ele definitivamente teria saído do quarto e deixado Gilda falar sem testemunhas, mas como ele não podia fazer isso, teve que ouvir tudo do começo ao fim. Olá, querida, é você? Seu número parecia desconhecido, você trocou de novo? Um testamento? Sim, eu escrevi, claro. Sim, já li, está tudo como eu queria, graças ao notário, ele revisou. Verdade, não foi de graça, claro, mas você tem que pagar por tudo, sim, você sabe disso. Após as palavras de sua esposa, o coração de Júlio disparou furiosamente. Com quem Gilda estava falando tão docemente? Ela não estava apenas falando, estava quase cantando, isso era possível? E sobre o que exatamente ela estava falando, esse testamento? Mas o que ela disse a seguir finalmente dissipou todas as dúvidas. Sim, querido, acabei de entrar na sala. Bem, o que posso dizer? Meu querido está lá como um vegetal, em geral, sem mudanças. Acho que com base nisso, vou poder administrar o restaurante como eu quiser,
e quando Júlio não estiver mais aqui, então eu vou herdá-lo, como deveria ser. Bem, vou agora, ainda tenho coisas para fazer e eu te amo, adeus por enquanto. Tal audácia deixou Júlio sem fôlego. É incompreensível falar sobre a morte iminente do marido na presença dele e ainda chamá-lo de vegetal. Ele merecia tal tratamento? Enquanto isso, deitado na cama do hospital, Júlio teimosamente não conseguia entender por que os sensores, que deveriam informar a equipe médica que ele havia recobrado a consciência, não funcionaram. Ele tinha visto algo assim em um dos filmes domésticos, não conseguia lembrar o título, mas a essência havia sido gravada em sua memória para sempre. No entanto, é uma coisa observar de fora e outra muito diferente estar envolvido, especialmente quando seu cônjuge acabou de traí-lo tão facilmente, e Júlio não tinha dúvidas de que uma traição havia ocorrido. Mas quem o salvou das chamas que engoliram o carro? Quem ousou arriscar a própria vida por ele? Naquele momento, a consciência nublada o levou de volta nas ondas da memória para o evento que ocorreu naquele dia fatídico. A manhã do dono do restaurante de elite, Júlio, começou como de costume, quase não diferente de todas as anteriores. Como de costume, ele se levantou com os primeiros raios do sol, quando a maioria dos habitantes da cidade ainda dormia pacificamente em suas camas. Das janelas de sua casa, havia uma excelente vista da cidade, que estava apenas começando a se instalar em sua rotina diária habitual. Primeiro, Júlio preparou seu próprio café da manhã, simples, mas delicioso e nutritivo. Ele se serviu de suco de laranja e rapidamente fritou ovos com bacon, depois passou alguns minutos fazendo ginástica para despertar completamente seu corpo e colocar seus músculos em forma novamente. Tentando levar um estilo de vida saudável, ele nunca insistiu em suas opiniões e nunca forçou sua esposa a seguir seu exemplo. Cada pessoa é diferente, e Gilda não era uma exceção. Júlio, por exemplo, era vegetariano e não consumia produtos de origem animal, ao mesmo tempo que entendia perfeitamente que não tinha o direito de julgar pessoas que comiam carne. Pegando uma bandeja com o café da manhã preparado, Júlio saiu para o terraço espaçoso e sentou-se à mesa. Devido ao inverno, o terraço estava fechado, com uma pequena lareira crepitando em um canto. Apreciando o ar fresco da manhã e o silêncio, ele pensou sobre os planos para o dia, certificando-se de que conseguiria realizar tudo o que estava planejado. Gilda ainda estava dormindo nessas horas, o que fazia Júlio se sentir um pouco solitário. Depois do café da manhã, o empresário vestiu seu terno favorito e foi para o trabalho. Ele sempre tentava chegar antes do horário de abertura para ver quem chegava na hora e quem, ao contrário, se atrasava. Ele não gostava de atrasos, embora não se apressasse em julgar aqueles que o faziam por necessidade, como a lavadora de pratos, Eliana, que morava do outro lado da cidade e tinha que pegar o ônibus para chegar ao trabalho. Júlio sabia muito bem que o transporte nessa rota era muito pouco confiável, especialmente em mau tempo, quando o ritmo habitual da cidade era interrompido e os trabalhadores municipais tinham que lidar com consequências dos elementos. Foi assim que aconteceu naquele dia fatídico, quando começou a nevar pela manhã. A princípio, a neve caía suavemente, formando pequenos redemoinhos devido às fortes rajadas de vento. Logo depois, entrou em uma fase mais intensa, cobrindo rapidamente os telhados das casas com um manto branco. Júlio apreciava esse tipo de clima, embora soubesse que a receita do dia seria fraca. Durante uma nevasca severa, os moradores da cidade geralmente não têm pressa de ir a restaurantes para um jantar agradável, preferindo estacionar seus carros na entrada. Júlio levantou a gola do casaco e, por um momento, saiu do conforto e da proteção. Uma rajada de vento forte atirou uma carga de neve em seu rosto, fazendo-o estremecer e acelerar o passo. O zelador Hugo já estava ocupado com sua pá, tentando limpar os degraus antes da chegada do proprietário do restaurante. Ao avistar Júlio, o velho levantou a mão em um gesto de saudação. Bom dia, senhor Júlio. A neve chegou hoje, como sempre, e vai continuar. Bom dia, Hugo. Ainda está lutando sozinho contra a neve? Pedi ao segurança para ajudá-lo nessas situações, comentou Júlio, mas o zelador apenas acenou. Ah, tudo bem. Eu dou conta, Júlio, estou acostumado. É quase um exercício para mim.
Algumas passadas com a pá e meu corpo já volta ao normal. O empresário sorriu. Exercício, é? Bem, me dê essa pá, eu vou me aquecer e fazer o sangue circular. O zelador tentou protestar, mas o jovem gerente insistiu até conseguir a pá. Na tempestade de neve, os transeuntes observavam surpresos o respeitável empresário que habilmente manejava a pá, limpando os degraus da neve. Hugo assentiu com respeito. Vejo que você é bem habilidoso nisso, Júlio. Onde conseguiu tanta prática? Júlio sorriu. Onde mais? Na vila, claro, na casa do meu avô, nas áreas mais remotas. Lá havia muito para fazer. Não sou muito de caçar, mas estou sempre pronto para colher cogumelos, frutas ou pescar. No inverno, havia muita neve. Júlio era um bom homem, nunca ofendeu e, às vezes, até o defendia, especialmente frente ao administrador, que gostava de intimidar os mais fracos. E ali está ele. Senhor Júlio, o que está fazendo? O vento está tão forte e você está pensando em limpar a neve? Vai pegar um resfriado, com certeza. Gritou Alberto do fundo, tentando ser simpático, mas seu tom era claramente falso. Ah, Alberto, não é nada. Não sou uma criança. Diga-me, como estão as coisas no restaurante? Os fornecedores nos atenderam e todos os funcionários estão no trabalho? Ao mencionar isso, o administrador fez uma careta, como se estivesse com dor de dente. Dançando ao vento frio, Alberto respondeu, sim, está tudo em ordem, exceto aquela lavadora de pratos, como é mesmo o nome dela? Eliana, acho. Não importa o quanto você a repreenda, ela nunca chega na hora. Júlio olhou desaprovadoramente para o administrador e, entregando a pá ao zelador, disse, Alberto, você sabe muito bem que Eliana tem 4 filhos, que cria sozinha. Já pedi para você não chamá-la de lavadora de pratos. Eliana é uma funcionária da cozinha, um membro da equipe. Aprenda a respeitar seus subordinados. Sem respeito, não há fluxo de trabalho adequado. O comentário do chefe foi tão direto que o administrador estremeceu e olhou furtivamente para o zelador. E se ele ouviu? Que vergonha! Ah, ele ouviu, com certeza. Olhe para ele, sorrindo de orelha a orelha. Descarado. Bem, não importa. Vamos resolver isso depois. Primeiro, precisamos nos livrar do chefe e, depois, apertar os parafusos em todos os outros. Nesse momento, uma jovem mulher apareceu ao virar a esquina, apressando-se o máximo possível para chegar ao trabalho, caminhando diretamente pela neve. Ah, lá vem Eliana. Qual será a desculpa desta vez? O ônibus quebrou ou você inventou algo mais elaborado? Começou o administrador, mas parou ao ser fixado pelo olhar de Júlio. Desculpe, senhor Júlio, o ônibus saiu da estrada e tive que encontrar alternativas, respondeu Eliana, com um tom apologético e o nariz vermelho. Tudo bem, entre e certifique-se de que tudo esteja em ordem. Limpe as louças completamente para que fiquem tão limpas que escorreguem ao toque, concluiu Alberto com um olhar severo. Eliana acenou e se apressou em direção à porta de entrada. Nesse momento, ela tropeçou desajeitadamente em um degrau, fazendo a sola da bota escorregar. Júlio foi o primeiro a reagir, segurando Eliana no momento crítico. Ah, obrigado. Desculpe por ser tão desajeitada. Não se desculpe, Eliana, não é sua culpa. Depois disso, ele pegou a mão de Eliana para ajudá-la a subir os degraus escorregadios. Embora não estivesse usando luvas, a palma da mão dela parecia quente para o empresário, mas então algo estranho aconteceu. Eliana soltou um grito e retirou a mão rapidamente. O que aconteceu? Você está machucada? Perguntou Júlio, preocupado. Eliana abaixou os olhos, segurando sua mão em um punho. Ela parecia assustada, não era a Eliana de antes. Desculpe, por favor, não é sua culpa. Deve ter sido minha imaginação. Desculpe novamente, Eliana forçou a dizer, com um medo visível. Um medo que Júlio podia sentir,
mas do que se tratava? O que ele havia feito de errado? Ele apertou a mão dela com muita força? Não parecia. Ele balançou a cabeça, confuso, e seguiu Eliana até o corredor, chamando-a em voz baixa para evitar chamar a atenção dos outros. Eliana, o que aconteceu? Por que você reagiu de forma tão estranha? Ela parou e olhou para ele com uma estranha pena. Desculpe, é por causa das minhas visões. Que visões? Exclamou Júlio, confuso. Eliana empalideceu. Bem, as que se tornam realidade, como premonições, mais reais. Elas começaram na escola, quando tive uma concussão durante uma aula de educação física. Estávamos subindo uma corda e eu caí. A altura não era muita, mas foi aí que tudo começou. O empresário franziu a testa. E o que você viu, se é que posso perguntar, nessas visões? Lágrimas encheram os olhos de Eliana. É um acidente de carro. Qual a cor do seu carro? Verde escuro. Quando toquei sua mão, percebi imediatamente que o carro estaria envolvido em um terrível acidente, mas não seria sua culpa. Seria alguém muito próximo de você. Eu vi isso no momento em que toquei sua mão, foi como um raio. Júlio olhou para sua colega com ironia. Ele não acreditava em profecias, é claro. Para ele, isso era pura bobagem, e todos os adivinhos e videntes eram apenas charlatães. Houve aquela madame que previu um caminho longo e espinhoso para o sucesso durante seus anos de estudante, e então, o que aconteceu? O caminho realmente esperava por ele, mas exigiu muito trabalho árduo, e aquelas previsões não tiveram nada a ver com isso. Eliana olhou para seu chefe com preocupação, percebendo que ele não acreditava no que ela dizia. Desculpe, Sr. Júlio, mas eu gostaria que você evitasse dirigir nos próximos dias, disse ela. Ele apenas sorriu. Não se preocupe, Eliana. Dirijo há mais de 10 anos e nunca tive problemas. Além disso, nunca ultrapasso o limite de velocidade, então não há motivo para preocupação. Um acidente definitivamente não está nos meus planos. Eliana acenou com a cabeça em concordância, olhando para Júlio como se ele estivesse condenado. Tudo bem, então, volte ao trabalho e não fique pensando em coisas negativas. Aliás, como estão seus filhos? Se precisar de algo, não hesite em me pedir, eu ajudarei no que puder, disse Júlio enquanto se dirigia ao seu escritório. Obrigada, está tudo bem, Sr. Júlio. Só preciso da sua permissão para uma coisa, e Eliana pediu com cautela. Permissão, claro, vá em frente, o que você precisa? Respondeu Júlio. A lavadora hesitou um momento, como se estivesse reunindo coragem, e então disse, gostaria de pedir permissão para levar para casa algumas das louças que os clientes rejeitaram, só uma ou duas. Eu pagarei por elas, não se preocupe, pode ser descontado do meu salário. Júlio sorriu. Sim, claro. Na verdade, nenhum pagamento é necessário, elas seriam descartadas de qualquer forma. E parece que tanto você quanto as crianças se beneficiarão, então leve quantas quiser, são apenas sobras. Faíscas de alegria brilharam em seus olhos, era realmente uma sorte. Enquanto isso, Júlio continuava com suas tarefas habituais, falando ao telefone com o gerente do restaurante, aprovando menus e se preparando para a inspeção, garantindo que tudo corresse bem. No entanto, de vez em quando, ele lembrava das palavras de Eliana, que o haviam tocado. Você pode acreditar? Um trabalhador de cozinha com habilidades de vidência, isso é uma novidade para mim. Mas logo os pensamentos sobre um possível acidente de trânsito desapareceram, dando lugar a reuniões com novos fornecedores, degustação de novos pratos e discussão sobre os assuntos atuais do restaurante com o administrador, mantendo uma atmosfera de confiança e cooperação. Júlio resolvia disputas com suavidade, usando a cenoura muito mais do que o porrete. O tempo passou sem que ele percebesse, ultrapassando a marca das 3 horas, e a fúria da tempestade ainda rugia, mas seu impacto matinal havia diminuído.
Os serviços públicos da cidade surpreendentemente controlaram a situação rapidamente e liberaram a maioria das estradas principais. Embora ainda faltasse 1h30 para o fim do expediente, Júlio decidiu sair mais cedo. Um plano interessante havia amadurecido em sua mente sobre como passar a noite de fevereiro com uma aura de amor e romance. Júlio decidiu surpreender sua esposa com um lindo buquê de rosas, uma garrafa de vinho e algo delicioso da cozinha de seu próprio restaurante. Enquanto os dois últimos itens não demoraram muito, encontrar flores na cidade coberta de neve tornou-se uma verdadeira busca. Para seu imenso desapontamento, a maioria das floriculturas estava fechada, provavelmente porque os proprietários acharam que ninguém compraria flores em um dia como aquele. E justo quando Júlio estava quase perdendo as esperanças, ele notou que uma das lojas na esquina da rua ainda estava aberta. Com o coração alegre, Júlio estacionou o carro ao lado da estrada e entrou na floricultura. O local tinha um cheiro agradável de rosas, tulipas e mimosas recém-importadas, afinal, era o final de fevereiro, o que significava que faltavam pouco menos de 2 semanas para o Dia Internacional da Mulher. A vendedora era uma jovem bastante simpática, que rapidamente ajudou Júlio a montar o buquê que ele precisava. O coração do empresário estava radiante, e com razão, pois à sua frente estava uma noite romântica com sua amada ansiosa por seu retorno. Júlio sabia que Gilda geralmente não preparava o jantar para ele, sabendo muito bem que ele poderia saciar sua fome no restaurante. Ele trouxe bandejas de frutas e vegetais, champanhe e alguns pratos deliciosos do chefe Fábio, que preparava de forma divina. Ao chegar em casa, o empresário não se preocupou em tocar a campainha, decidiu abrir a porta com sua própria chave. Ao entrar no corredor, Júlio ouviu uma música suave vindo do quarto. Gilda deve estar assistindo suas séries de novo, pensou o empresário enquanto caminhava para a cozinha com as sacolas nas mãos. Ele cuidadosamente deixou o buquê na sala de estar para entregá-lo a ela mais tarde. Com uma expressão alegre no rosto, Júlio entrou no quarto, e a mão com o buquê caiu involuntariamente, fazendo com que uma das rosas perdesse algumas pétalas. Gilda não estava no quarto, aparentemente, ela havia saído, deixando a TV ligada. Mas para onde ela foi, especialmente em uma tempestade de neve como aquela? E se algo aconteceu com ela? Ela não é muito confiante ao volante, isso é um fato. Claro, o carro. Eu preciso ver se está na garagem ou não. Um pensamento frenético passou por sua mente. Quando estava saindo do quarto, Júlio ouviu uma transmissão urgente de notícias locais sobre um carro estrangeiro que havia caído da ponte da cidade meia hora antes, dirigido por uma garota inexperiente. Seu coração disparou. Meu Deus, é a Gilda, claro. Quem mais? Eu até transferi dinheiro para o cartão dela para comprar um novo vestido. É por isso que ela decidiu comprá-lo. Entrando no carro, Júlio partiu como um homem possuído. Ele acelerou em direção à ponte, e algumas vezes o carro deslizou nas curvas, mas Júlio conseguiu controlá-lo, sua experiência e conhecimento valeram a pena. Mas Gilda, ela começou a dirigir há pouco tempo, e por que ele mesmo lhe deu esse presente? Faltavam apenas 2 milhas para a ponte quando o carro de Júlio deslizou novamente. Ele pisou no pedal do freio até o fundo, mas não houve efeito. Por alguma razão inexplicável, os freios falharam, colocando Júlio em um dilema de vida ou morte, virar o volante e ir para o acostamento ou bater de frente no pequeno carro estacionado na beira da estrada. Claro, ele escolheu a primeira opção e, após capotar várias vezes, o carro deformado colidiu com uma árvore. A última coisa de que se lembrou foi o forte cheiro de gasolina do tanque de combustível danificado, precisando de apenas uma faísca para inflamá-lo. E agora ele está deitado em um quarto de hospital, ouvindo o persistente bip das máquinas de suporte à vida e ponderando sobre o que aconteceu. Claro, Júlio já havia adivinhado que cometeu um erro fatal naquela noite, e a garota que caiu da ponte no rio não era Gilda. Mas quando os eventos se desenrolam tão rapidamente, a razão não pode mais ajudar. Só agora ele percebeu que sua esposa estava se encontrando com seu amante o tempo todo, a quem ela valorizava acima de tudo no mundo. E então havia o testamento, certo? Como ele pôde esquecer disso? Gilda mesmo o havia persuadido a redigi-lo alguns meses atrás.
Na época, Júlio não achou estranho, mas à luz dos acontecimentos recentes, isso assumiu um tom completamente diferente e alarmante. A ideia de uma traição tão flagrante por parte de sua esposa agitou sua consciência, não permitindo que ele relaxasse e aceitasse a situação como estava. Decidindo simular um coma, Júlio apertou os olhos com força para que Gilda não percebesse sinais de vida. Ele sentia o olhar penetrante e cheio de ódio da esposa, suas mãos tremendo de ansiedade, prontas para apertar botões e desconectar os aparelhos de suporte à vida. A tentação era tão grande que as mãos de Gilda tremeram visivelmente, e seus lábios se uniram em uma linha reta. A coisa mais dolorosa para ele era que não podia impedir a esposa de seguir com seu plano, o perigo estava tão próximo que ele sentia a morte ameaçar seu pescoço novamente. Felizmente, o som de saltos altos ecoou no corredor, fazendo com que Gilda se afastasse apressadamente, e 1 minuto depois, a voz familiar do médico responsável entrou no quarto. Oh, isso é simplesmente inacreditável, ela está pronta para enterrá-lo vivo. A parceira de conversa do Dr. Moura fez uma pausa e então respondeu, o que há de surpreendente? Dizem que este paciente possui um restaurante de prestígio na cidade e também fez um testamento. Pelo tom da voz, Júlio percebeu que a enfermeira estava falando. Nesse momento, o Dr. Moura se aproximou da cama de Júlio e comentou em voz alta, estranho, alguns sensores estão fora do ar, Renata, deve ser uma falha, precisamos chamar um especialista para averiguar. No entanto, levará tempo para um paciente sair de um coma. Tenho certeza de que ele sobreviverá contra todas as probabilidades e provará que um milagre é possível em casos assim. Renata assentiu e começou a ajustar os sensores, mas antes que pudesse consertar um deles, Júlio sussurrou, água, me dê água. A enfermeira ficou assustada com o pedido inesperado. Então você acordou, por que não o chamou? Júlio reuniu suas últimas forças e sussurrou, por favor, não conte a ninguém que recuperei a consciência. Não podemos enganar o médico, mas que seja um segredo pelo menos hoje, Renata ponderou. Embora o pedido do paciente fosse estranho, considerando o comportamento de sua esposa, não parecia mais tão fora do comum, especialmente porque Júlio havia pedido para manter o segredo. Está bem, eu farei tudo, mas você ainda não pode beber. O máximo que posso fazer é umedecer seus lábios, sussurrou Renata para o paciente. Júlio, cansado, fechou os olhos, reconhecendo que a enfermeira tinha razão. 5 minutos depois, um pedaço de algodão molhado tocou seus lábios, trazendo um pouco de umidade para aliviar a sede. Júlio abriu suavemente os lábios para receber a ponta do algodão com o líquido precioso. Era muito pouco, mas Júlio não insistiu. O importante era permanecer vivo e não ser consumido pelas chamas. Enquanto Júlio pensava nisso, Renata preparava um soro para fornecer nutrientes ao seu corpo. Lágrimas de gratidão brilharam nos olhos de Júlio ao ver o cuidado e o esforço da enfermeira. Não, eles não vão conseguir meu testamento e herança. Eu vou me recuperar e não darei um centavo para Gilda no divórcio, pensou, convencido da justiça de suas palavras. Com dificuldade, engolindo o nó na garganta, Júlio fechou os olhos e mergulhou em um sono profundo. Enquanto isso, a enfermeira entrou no consultório do médico responsável e relatou tudo como realmente era. O Dr. Moura ouviu em silêncio, compreendendo que a subordinada queria fazer o melhor e não tinha intenções pessoais. Bem, não vou informar a esposa dele sobre o progresso no tratamento. Se eu estivesse no lugar dela, estaria rezando pela recuperação da minha esposa, mas essa mulher só pensa em pegar a herança. Agradeço por estar atenta e fazer um bom trabalho, Renata. Um brilho de satisfação apareceu nos olhos da enfermeira. Embora Júlio não fosse particularmente atraente para ela, o desejo de ajudar superava tudo. Enquanto isso, Gilda chegou ao restaurante e começou a impor suas próprias regras. Com seu cabelo ruivo e seu comportamento agressivo, Gilda parecia uma tempestade, assumindo o controle do local. Seu olhar frio e severo intimidava os funcionários, demonstrando desprezo pelas personalidades deles. O chefe foi o primeiro a receber uma bronca, sendo advertido e multado por usar ingredientes caros demais. Senhora Gilda, não é bem assim. A qualidade dos ingredientes afeta o resultado final, protestou o chefe.
As bochechas de Gilda ficaram vermelhas de raiva. Não se atreva a me responder. Ouça o que eu digo e, de agora em diante, as decisões serão feitas apenas por mim. Se não gosta, vá trabalhar em um restaurante de beira de estrada. Seus talentos serão mais adequados lá. Está bem, senhora Gilda, entendi, disse o chefe, cabisbaixo. Alberto sorriu, ele gostava mais da nova gerente do que do anterior. Júlio era gentil e atencioso, enquanto Gilda adotava uma abordagem mais agressiva. Aproximando-se dela como um predador, o administrador comentou: Senhora Gilda, se me permite sugerir, para um efeito ainda maior, considere usar câmeras de vigilância ocultas. Gilda olhou para Alberto com interesse, claramente impressionada. E há essas câmeras aqui? O administrador sorriu satisfeito. Claro, como poderia ser diferente? O Sr. Júlio não gostava de assistir aos vídeos e só os usava em casos de extrema necessidade. A maioria das vezes, as câmeras estavam desligadas, mas, após o acidente do chefe, eu as mantenho ligadas. É fácil ver quando alguém está trabalhando com afinco, diferente da administração relaxada do meu querido marido. Mas esses truques não funcionarão comigo. Muito bem, Alberto, sua ideia das câmeras é excelente, exclamou Gilda, causando um sorriso satisfeito no administrador. Alguns minutos depois, Gilda iniciou a gravação e observou cada movimento da equipe. No começo, não havia nada de interessante, as garçonetes circulavam pelo salão, o chefe coordenava a cozinha e o garçom recebia os clientes na entrada. Tudo parecia normal até que Gilda notou uma gravação de ontem com uma jovem lavadora de pratos carregando uma bolsa volumosa. Olhe para ela, tão esperta, o que será que ela está carregando na bolsa? Provavelmente está esvaziando a geladeira antes de ir embora e levando tudo para casa. E tudo isso bem diante do meu marido bobo. Após examinar Eliana mais de perto, Gilda decidiu pegá-la em flagrante. Vamos ver como você reage quando eu te pegar. Infelizmente, Eliana não tinha ideia de que estava sendo observada de perto há algum tempo. O tempo se arrastava, aproximando-se do momento inevitável de confrontação. No final de seu turno, Eliana pegou algumas sobras aprovadas pelo chefe e se dirigiu para a saída. Ela já havia feito isso antes, pois Júlio permitia que ela levasse alguns pratos não tocados para casa. Mas hoje seria diferente. Vendo Eliana com a bolsa, Gilda se aproximou da porta e disse: E onde você pensa que vai, querida? Pegou uma bolsa cheia de iguarias e pretende sair assim do meu restaurante? Eliana estremeceu e olhou para a dona com um olhar assustado, tristeza e desespero visíveis em seus olhos. Sinto muito, senhora Gilda, mas não roubei nada. São apenas sobras, que foram pagas, mas não tocadas pelos clientes. Gilda zombou com desdém. Intocadas, você diz? E quem decide isso? Você. Parece que você se deu bem. O que temos aqui? Ah, uma salada, só metade, mas isso não muda a essência. Você é uma verdadeira ladra. Lágrimas encheram os olhos de Eliana, ela não esperava que a arrogante Gilda virasse tudo de cabeça para baixo tão facilmente. Por favor, não precisa chorar, suas lágrimas de crocodilo não me afetam. Uma vez que você perca o emprego, pode chorar à vontade, Gilda comentou severamente. Eliana fungou tristemente e começou a vasculhar sua bolsa. O mais doloroso era que, meia hora antes, ela havia pago por esses pratos com seu futuro salário. Agora enfrentava demissão por acusações de roubo que não cometeu. Oh, parece que pegamos um peixe na rede. Gilda trocou um olhar significativo com Alberto e continuou a repreender Eliana. Mas eu não peguei para mim mesma, foi para as crianças, suplicou a mulher. Ah, não me assuste com seu drama familiar, não me importo quantos filhos você tenha, 3, 4 ou 5. Isso é problema seu. Você os trouxe ao mundo, lide com isso, respondeu Gilda amargamente. Ela só tem 2 próprios e mais 2 do primeiro casamento do marido, acrescentou o administrador. Eles são todos meus. Meu marido está preso agora por roubo,
achou que as crianças ajudariam a reduzir sua pena, mas consegui recuperar seus direitos, murmurou Eliana entre lágrimas. Mas Gilda permaneceu impassível. Na realidade, Gilda precisava naquele momento de um bode expiatório para demonstrar seu poder perante os outros. Eliana, que infelizmente acabou no meio da confusão, tornou-se exatamente isso. Você está demitida. Pode ir para onde quiser, Gilda disse, apontando para a porta. O desespero congelou nos olhos de Eliana. Mas como isso era possível? Ela realmente poderia ser dispensada como um cachorro indesejado? O administrador, por sua vez, não queria ficar de fora e acrescentou sua opinião. Ah, e quase me esqueci, Renata, não conte com seu salário, entendeu? O dinheiro será usado para cobrir os danos. A notícia foi um golpe devastador para Eliana, que percebeu ter sido enganada por todos. Ela saiu, expondo suas bochechas aquecidas ao vento gelado. Hugo, ao ver isso, não pôde se conter e se aproximou. Não chore, querida. Você sabe que Alberto está no comando agora, por isso ele faz o que quer. Mas quando o Sr. Júlio se recuperar, o reinado dele vai acabar. E para que você não fique completamente sem dinheiro, vou destinar uma parte da minha pensão para você. Você pode me pagar quando puder, sem pressa, disse o zelador, abraçando a mulher frágil pelos ombros. Obrigada, Hugo, pelo seu apoio e proteção. Você vê, eu estava contando tanto com esse dinheiro, e aí aconteceu isso. Estou lutando para sobreviver com as crianças em um apartamento alugado, e a senhoria continua aumentando o aluguel, dizendo que eu recebo benefícios para crianças, então não vou ficar pobre, respondeu Eliana, segurando as lágrimas. O idoso balançou a cabeça, sentindo pena de Eliana. Ela era uma colega tão boa, calma, diligente, nunca falava mal de ninguém. Ela lavava pratos até os cotovelos na água quente, era isso. E esse Alberto, o administrador, era um encrenqueiro de primeira. Hugo lembrava-se dele do trabalho na escola, onde tinha sido professor de artesanato por mais de 40 anos. Alberto, quando era estudante, comportava-se de maneira extremamente insolente, humilhando aqueles que eram mais pobres ou fisicamente mais fracos. Hugo tentou envergonhar Alberto uma vez, mas sem sucesso. Então, numa noite escura, as oficinas de artesanato pegaram fogo. Muitos culparam Hugo na época, alegando que ele não apagou seu cigarro corretamente, mas ele nunca havia fumado e sempre tomava precauções de segurança contra incêndios. O mistério foi desvendado com Alberto, que havia provocado o incêndio criminoso com um grupo de amigos adolescentes. Hugo não conseguiu provar nada na época e foi subsequentemente demitido da escola, com a correspondente anotação em sua carteira de trabalho. A demissão não afetou muito o professor de artesanato, pois ele já estava formalmente aposentado e não dependia mais do salário. Após 17 anos, por uma reviravolta do destino, Alberto e o zelador se encontraram novamente, embora em papéis bem diferentes agora. Alberto fingiu não reconhecer seu antigo professor, mas Hugo não era ingênuo e já havia visto muito na vida para acreditar nas palavras de Alberto. No entanto, Júlio apelou para ele como um homem honesto, gentil e justo, o tipo de líder que ele deveria ser. Segurando o dinheiro dado por Hugo, Eliana lentamente caminhou até o ponto de ônibus para pegar o ônibus na hora certa. Perdida em seus pensamentos sombrios, Eliana caminhava pela rua quando, de repente, ouviu um murmúrio abafado. Percebeu que não tinha conseguido se afastar do restaurante por uma margem considerável e, então, virou-se rapidamente, pensando que Hugo estava a seguindo para dizer algo, mas não havia ninguém atrás dela. O frio intenso persistia, mordiscando seu nariz e bochechas rosadas. O som misterioso se repetiu e Eliana percebeu que vinha do monte de neve mais próximo. Entendendo que alguém claramente precisava de ajuda, ela se aproximou com cautela e congelou de choque. Lá estava um homem com a cabeça ensanguentada, gemendo baixinho e inconsciente na neve suja e cinzenta. A primeira ideia de Eliana foi que o estranho simplesmente havia bebido demais e caído, batendo a cabeça, mas ao se inclinar sobre o jovem, percebeu imediatamente que ele estava completamente sóbrio. Sem hesitar, Eliana levantou o homem pelas axilas e tentou colocá-lo de pé.
Ele estava gradualmente recuperando a consciência, indicando que o choque inicial do ferimento estava passando. Droga, como isso pôde acontecer? Desgraçados, não toquem no Jack, o homem murmurou delirando. Enquanto isso, Eliana, curvada pelo peso do corpo do estranho, o conduziu até o galpão de Hugo. Pensando que o homem ferido estava apenas delirando, ela tentou ignorar suas murmurações e continuou em direção ao destino. O homem que ela havia resgatado era definitivamente um vagabundo e poderia ter morrido congelado nas ruas com um frio tão rigoroso. Ao ver Eliana corada, Hugo entendeu tudo sem palavras, pegando o homem do outro lado, e com a ajuda de Eliana, rapidamente o deitaram no catre, que um dia foi um sofá-cama dobrável. Bem, isso é melhor agora. Vamos tratar o ferimento na cabeça dele, ele provavelmente se recuperará em breve. Hugo suspirou de alívio, retirando bandagens, algodão e antisséptico do kit de primeiros socorros. Você consegue? Não deveríamos chamar uma ambulância? Perguntou Eliana ansiosamente, mas o zelador apenas balançou a cabeça. Não, querida, não há necessidade. Por que distrair as pessoas de um trabalho mais importante? Eu queria ser médico na minha juventude, mas não passei no vestibular. Depois passei 1 ano e meio na escola de medicina. Decidi me tornar enfermeiro, mas nem lá a sorte estava do meu lado, então tive que me tornar trabalhador braçal, Eliana. Mas sei como prestar os primeiros socorros, então não se preocupe, o rapaz é resistente, esperto de rua, ele vai sobreviver, sem dúvida. O rosto de Eliana imediatamente se iluminou com um doce sorriso enquanto o homem ferido abria os olhos e começava a virar a cabeça de um lado para o outro, tentando entender onde estava. Calma aí, amigo, calma, movimentos bruscos não são recomendados para você agora, apenas deite-se e recupere seus sentidos. Pelo menos você se lembra do seu nome? Hugo perguntou cautelosamente. O rapaz forçou um sorriso. Claro que lembro. Carlos, é meu nome. Fui espancado por causa de um cachorro. Aqueles garotos ricos queriam se divertir com uma vítima e escolheram o cachorro Jack. Ele é um vira-lata, sabe, que se estabeleceu perto do pavilhão de carne, não tem medo das pessoas. Então, quando vi aquela crueldade, imediatamente corri para ajudar. Derrubei 2 na neve, mas o terceiro, o cretino, me acertou na cabeça com alguma coisa. Hugo assentiu com simpatia. Sim, esse tipo de coisa acontece, não se preocupe, fique aqui o tempo que precisar. Tenho lenha e um pequeno fogão aqui, você estará o mais confortável possível. Carlos olhou grato para Eliana, que não passou direto e o ajudou em seu momento difícil. Dando uma olhada no relógio, Eliana suspirou tristemente. Bem, parece que agora vou ter que pegar um táxi. Lá se vão minhas economias, já perdi o ônibus. Carlos fungou com um olhar culpado e se virou para a parede. Sentindo que era por causa dele, o homem disse, perdoe-me, pelo amor de Deus, eu não queria que fosse assim, tenho tido bastante aventuras ultimamente. 3 semanas atrás, eu tirei um cara rico de um carro em chamas, talvez você tenha ouvido falar sobre isso, foi um incidente bastante barulhento. Eliana empalideceu e involuntariamente olhou para a palma da mão, lembrando-se do que aconteceu com ela durante a revelação sobre o futuro do Sr. Júlio. Nós ouvimos, Carlos, foi o dono do restaurante, você sabe, bem, aquele onde Eliana e eu trabalhávamos, Hugo respondeu por ambos. Não trabalhamos mais lá, pelo menos eu não, Eliana o corrigiu imediatamente. O rapaz balançou a cabeça tristemente e fez uma careta de dor. Seu pescoço estava rígido e qualquer movimento mais brusco causava um espasmo. Calma, meu amigo, não fique agitado. E por salvar nosso amigo aqui, você merece um agradecimento especial. Júlio era uma pessoa muito boa e provavelmente ainda é, o zelador corrigiu-se. Eu só estava lá por acaso, não é realmente meu território. Veja bem, nós vagabundos dividimos tudo por distritos, por quintais. Pise no território de alguém e você rapidamente terá suas costelas quebradas, de modo que não vai querer voltar. Mas eu vi um acidente. As pessoas corriam de um lado para o outro, gritando, mas ninguém parecia se apressar para ajudar o homem.
O tanque de gás podia explodir a qualquer momento. O vagabundo começou a contar sua história. Hugo observou seu interlocutor com um respeito genuíno. Ele já havia concluído há algum tempo que Carlos era um bom homem, caso contrário, ele não teria corrido para ajudar um cachorro de rua. Carlos respirou fundo, tocou o ferimento na têmpora e continuou: quando percebi que alguém poderia ser queimado vivo, fui direto para o carro. Quebrei o vidro com uma pedra e comecei a puxá-lo para fora. O caos era total ao redor, com pessoas gritando que o tanque de combustível ia explodir em breve. Tudo isso era verdade, mas não podia simplesmente deixar o motorista ali. Consegui arrastá-lo cerca de 10 metros antes da explosão. Hugo olhou para Carlos com pesar e disse: meu amigo, você é um verdadeiro herói por ter se arriscado para salvar nosso Júlio. Eliana, observando o garoto resgatado, refletiu que tudo aquilo não parecia ser mera coincidência. Carlos salvou Júlio, e ela salvou Carlos. Depois disso, era difícil acreditar em casualidades. Como Eliana não podia demorar mais, pegou um táxi e foi para casa, onde seus 4 filhos famintos esperavam: Nicolas, Alice, Pedro e Vanessa. Enquanto isso, Júlio estava deitado em uma cama de hospital, começando a recuperar a consciência. Ele ainda estava fraco, mal conseguindo segurar uma colher e um garfo por conta própria. Renata e o Dr. Moura cumpriram sua palavra e enganaram Gilda por cerca de 5 dias, que queria desligar as máquinas de suporte de vida e reivindicar a herança de Júlio. No 5º dia, Júlio chamou a enfermeira e pediu ajuda com um novo plano. Preciso sair por um tempo, entende? A enfermeira olhou para ele, incrédula. Ele havia saído do coma há menos de uma semana e agora queria fugir? Desculpe, Júlio, mas não posso assumir essa responsabilidade. E se algo acontecer com você? Vou enfrentar um julgamento? Renata respondeu. Desesperado, Júlio pediu: por favor, me ajude. Assinarei qualquer documento para isentar a clínica de responsabilidade. Renata balançou a cabeça, mas sabia que não poderia recusar. Gilda havia sido desagradável com ela, tentando se livrar do marido sem hesitar nos meios usados. Tudo bem, concordo, mas só se formos juntos. Será mais seguro para ambos, sugeriu Renata, recebendo uma resposta afirmativa. Júlio achou conveniente, já que ainda não caminhava com firmeza. Ok, Renata, mas mantenha isso em segredo. Nem o Dr. Moura deve saber, para que ninguém descubra, suplicou Júlio. Renata assentiu e preparou tudo para a fuga, levando medicamentos de emergência e pegando uma bengala emprestada. Enquanto isso, Júlio estava na cama, reunindo forças para o plano que vinha considerando há dias. Pensando em Eliana, não conseguiu segurar as lágrimas. Ela estava certa o tempo todo. Eu não acreditei nela e agora estou pagando por isso. Gilda também é uma peça. Ela arrumou um amante e mirou em meus bens. Vou acertar as contas com ela, mas não da mesma forma brutal que ela usou. Quando Renata finalmente entrou no quarto com roupas limpas, Júlio sabia que não havia volta. Aqui, vista-se. Estas são as roupas do meu ex-marido. Estamos divorciados há muito tempo, mas ele nunca as pegou. Acho que servirão para você, explicou Renata com um sorriso. Júlio trocou de roupa rapidamente, exausto, e seguiu a enfermeira. As lesões do acidente o forçavam a parar a cada 90 metros para recuperar o fôlego. Renata compreendia sua fraqueza e fez o possível para apoiá-lo, minimizando o tempo fora. Ela contratou um motorista particular que não se apressava e não fazia perguntas desnecessárias. Ao chegar em sua casa, Júlio sentiu uma ansiedade avassaladora. Renata olhou para ele com preocupação, mas já era tarde para voltar atrás. Júlio precisava concluir o que havia começado. Ao sair do carro, o vento frio o fez estremecer, e ele se aproximou da porta. Tinha as chaves com ele, junto com a carteira e o smartphone do momento do acidente. Ao tentar girar a chave na fechadura, percebeu que não se encaixava. Gilda trocou as fechaduras? Ela se adaptou rápido, devo dizer, murmurou Júlio,
guardando a chave inútil e pressionando a campainha. O som alegre de uma melodia familiar encheu o ar. Renata ficou à parte, aguardando. Logo, passos ecoaram da casa e a porta se abriu, revelando o amante de Gilda, vestindo o roupão de banho de Júlio. Júlio, surpreso com a audácia, desafiou o amante com o olhar. "Quem está aí, querido?", disse Gilda, vindo de trás do estranho. Júlio empalideceu e apertou os punhos com força. Gilda percebeu a situação e, sem vergonha, ajoelhou-se. "Júlio, por favor, me perdoe. Não é o que você pensa. Eu achei que você só tinha alguns dias de vida. O médico não fez nenhuma previsão e milagres podem acontecer, não é?" Júlio rangeu os dentes e murmurou: "Vou lhe dar 5 minutos para juntar suas coisas e sair desta casa." O amante de Gilda, com um olhar zombeteiro, disse: "Ouça, empresário acabado, vá se tratar e não interfira na vida de pessoas normais. É uma pena que você não tenha morrido naquele acidente." Júlio apertou a bengala com tanta força que seus dedos ficaram brancos. "Você pensou que me enterrou vivo, mas eu sobrevivi contra todas as probabilidades, e tenho certeza de que o acidente foi armado. Vou garantir que a verdade venha à tona." O valentão imediatamente encolheu-se e foi se trocar. O conto de fadas com Gilda terminou abruptamente e era hora de acertar as contas. Júlio não pôde provar o envolvimento de Gilda no acidente, mas a privou de meios de subsistência e bloqueou suas contas e cartões. Ele a havia tirado da obscuridade e agora, devido à traição, não podia perdoá-la. Júlio havia salvo Gilda de uma acusação criminal por fraude que ela realmente cometeu. Agora, devido às novas circunstâncias, chamou um investigador para reabrir o caso de sua ex-esposa. Quando Gilda tentou atacar Júlio com um vaso, Renata interveio a tempo. Carros da polícia chegaram e oficiais armados cercaram a casa. Para Gilda e seu amante, tudo havia terminado. Júlio olhou para sua ex-esposa algemada com tristeza e caiu de exaustão. Se Renata não estivesse lá, ele poderia ter caído em coma novamente, mas se apoiou na enfermeira. Júlio não ouviu mais a ambulância e só despertou na manhã seguinte, assustado com vozes abafadas. Eram seus amigos leais, o zelador Hugo, a lavadora de pratos Eliana e o mendigo Carlos. Júlio reconheceu Carlos, o herói de rua que o salvou do carro em chamas. Carlos, querendo permanecer anônimo, explicou a Eliana que preferia desaparecer para evitar a atenção excessiva. Júlio, querendo vê-lo como gerente de seu restaurante, compartilhou esse desejo com Eliana, que também merecia uma promoção. Júlio estava pronto para realizar os desejos de todos, mas primeiro queria confessar seus sentimentos por Renata, que haviam se intensificado durante as provações. As lágrimas brilharam nos olhos da enfermeira e sua resposta foi recebida com aplausos. "Sim, eu aceito, mas por favor, no futuro, mantenha-se longe dos hospitais", disse ela. Carlos sorriu e, piscando para Eliana, insinuou que estava disposto a se tornar o pai dos filhos dela, talvez até 5. Com respeito mútuo e amor, tudo se encaixaria: casamentos, gravidezes e risos de crianças. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!